Meus amigos, depois de 26 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia voltou ao centro do debate e está previsto para ser assinado esse acordo agora, no sábado, dia 20 de dezembro de 2025, durante a cúpula do Mercosul que está acontecendo em Foz do Iguaçu, no Paraná. Mas o que está sendo vendido pela velha mídia e membros do governo Lula como uma vitória gigantesca para o Brasil, no fim das contas, está se mostrando um péssimo negócio para o nosso país. E antes que você fale, não, Josué, é muito negativo. Cara, quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Itamaraty e o Instituto de Política Econômica Aplicada, o IPEA. Eles estão dizendo que esse acordo pode redesenhar as cadeias globais de comércio, impactar diretamente o agro brasileiro e provocar uma reação extremamente negativa na nossa indústria, com implicações geopolíticas enormes nesse mundo pós-tarifaço americano. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul envolve um mercado aí de mais de 780 bilhões de euros por ano. E o Brasil está prestes a abrir mão da sua política industrial em troca de um crescimento pífio do seu PIB. Segundo os estudos do próprio IPEA, órgão do governo, o ganho esperado para o Brasil com esse acordo é de míseros 0,2% a 0,5% de crescimento do seu PIB no longo prazo. Isso é quase nada para uma economia do tamanho da economia do Brasil. Mas o que o Brasil está entregando em troca desse crescimento pífio, hein? O Brasil está aprofundando o seu papel de exportador de commodities e acelerando um processo que já existe em curso há décadas, que é o processo de desindustrialização. Na prática, funciona da seguinte forma para todo mundo entender o que está acontecendo. O Brasil vai vender cada vez mais soja, mais carne, mais grão, mais alimento. E quando precisar de máquinas, de remédio, de tecnologia e produtos industrializados, o Brasil não vai poder incentivar a sua própria indústria. Ele vai ser obrigado a comprar de quem? A importar esse produto de quem? Justamente dos países da União Europeia. Ou seja, produto de baixo valor agregado sai e produto caro entra. É o papel clássico de uma eterna colônia, mas calma que piora. Porque a União Europeia está discutindo salvaguardas para frear o Brasil caso as exportações agrícolas cresçam rápido demais. Sabe por que isso está acontecendo? Porque lá na Europa tem produtores agrícolas também. E eles pressionaram os seus governantes para criar essas salvaguardas. Traduzindo, o Brasil está abrindo seu mercado sem nenhuma trava, sem nenhuma garantia, e a Europa está entrando com um botão de emergência, aonde eles podem mudar as regras do jogo a qualquer momento, a favor de quem? A favor deles. E isso tudo acontece no Brasil, um país que já teve a sua indústria muito forte, representando aqui mais de 30% do seu PIB, e que nos últimos anos viu esse número despencar para algo em torno de míseros 11%. E segundo o próprio IPEA, se esse acordo for assinado, isso vai aprofundar ainda mais esse processo de desindustrialização no nosso país, pressionando emprego, renda, principalmente nas regiões mais industrializadas do Brasil. E a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: será que vale a pena a gente trocar indústria, emprego, autonomia por décimos de crescimento econômico? E é exatamente isso que está sendo decidido agora e quase ninguém está te explicando o que está acontecendo. Então fica comigo, porque a gente vai mostrar para você quanto dinheiro que está realmente aqui na mesa, o que o Brasil está abrindo mão para assinar esse acordo e como é que fica a nossa indústria, os nossos empregos e como tudo isso vai impactar diretamente na sua mesa. Mas antes da gente entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, somente para você que conhece o nosso trabalho. Sabe que a gente vai entregar um conteúdo aqui show de bola? Eu sei que você deixou o seu like antes mesmo do vídeo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura a sua mão, mas acompanha o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na economia do nosso país. Pois é, meus amigos, o Brasil está prestes a assinar um acordo que pode ser um acordo muito prejudicial para a nossa indústria, e eu tenho certeza que você nem está sabendo que isso está acontecendo. Está tendo uma reunião lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu,
com a União Europeia e o Mercosul, onde eles vão assinar esse acordo, um acordo de livre, entre aspas, né, livre comércio entre os países dos dois blocos, e que alguns órgãos do próprio governo estão vindo a público e dizer que esse acordo é extremamente prejudicial, mas mesmo assim, muita gente está comemorando esse acordo, principalmente a turma do governo Lula. Bom, vamos ver essa matéria que saiu aqui no G1. O acordo União Europeia-Mercosul pode avançar nessa semana. O que está em jogo para o agro brasileiro? Não só o agro, né? O agro faz parte da nossa indústria, mas a indústria de uma maneira geral, a indústria da transformação também. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no nosso conteúdo de hoje. Inclusive, hoje eu vou deixar os links de todas as matérias aqui na descrição do nosso conteúdo para você estudar, porque vale a pena o estudo diante desse caso aqui. Depois de 26 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre o Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e a União Europeia, pode avançar nessa semana. O governo brasileiro espera que a assinatura aconteça durante a cúpula do Mercosul, no próximo dia 20, em Foz do Iguaçu, mas depende dos trâmites na Europa, onde o acordo ainda precisa ser confirmado pelos países membros. Isso está dando uma treta danada lá na Europa, por quê? Porque na Europa também tem produtor agrícola, cara, e os produtores agrícolas, eles pressionam demais os seus governos. Eles fazem protestos gigantescos, levam tratores para a cidade, levam os animais para a cidade, jogam dejetos de animais nas prefeituras. Lá o protesto é pesado, meu amigo. Sabe por quê? Porque no Estado democrático de direito, o protesto faz parte. Agora, quando um país começa a censurar os seus cidadãos, começam a criar mecanismos para impedir que as pessoas vão para as ruas, que as pessoas vão protestar, é porque tem alguma coisa muito errada com esse país. Você conhece algum país nesse formato? Esse é um negócio que poderia ser muito benéfico para o nosso país, afinal de contas a gente exportaria mais os nossos produtos, nossos produtos agrícolas. O problema são as travas, os problemas são as salvaguardas que a gente vai trazer mais para frente. Bom, aqui tem os principais clientes do Brasil para os produtos agrícolas. Em primeiro lugar, está a China, com aproximadamente 49 bilhões de dólares anuais que o nosso agro vende para a China. Em segundo lugar, já está a União Europeia, os países do bloco lá da União Europeia, comprando aproximadamente aí, 23 bilhões de dólares do nosso produto. Os Estados Unidos já ficaram em terceiro lugar, muito por conta do tarifaço lá do Donald Trump, que está diminuindo cada vez mais as nossas exportações para os Estados Unidos, mas mesmo assim 12 bilhões de dólares que o Brasil vende para os Estados Unidos. Em quarto lugar tem a Indonésia com 4 bi e o Vietnã em quinto lugar com 4 bilhões de dólares também. A matéria diz aqui que o acordo União Europeia-Mercosul será um passo importante em um ano em que as vendas dos produtos do agro para os Estados Unidos despencaram após o tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump. Então o Brasil está meio que forçando para que esse acordo saia o mais rápido possível. E a gente sabe que numa negociação, quem está do lado da mesa que está desesperado, está demonstrando que precisa daquela negociação, geralmente é quem vai fechar o pior negócio. Infelizmente, essa é a posição do Brasil nesse momento. Por quê? Porque a gente está assinando um acordo com algumas salvaguardas muito importantes. Nessa matéria que saiu aqui no CNN Money, diz que o Itamaraty avalia que votação de salvaguardas em acordo com a União Europeia é preocupante. Com a votação do acordo com o Mercosul nessa semana, a União Europeia avança na criação de mecanismo que visa limitar crescimento das exportações do bloco sul-americano. Então vamos entender o que são essas salvaguardas. Bom, na última semana, o Parlamento Europeu avançou na criação do mecanismo das salvaguardas. O dispositivo pode reduzir ganhos de produtores agrícolas brasileiros no âmbito do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Como forma de diminuir a resistência, a Comissão Europeia propôs salvaguardas para suspender os descontos aplicados nas tarifas de importação a produtos agrícolas no bloco sul-americano, se eles prejudicarem os produtores europeus, que é o que vai acontecer. Por quê? Porque esse é um produto clássico do Brasil, a gente exporta para o mundo inteiro, então a competitividade do mercado agrícola brasileiro ele é muito grande. É impossível praticamente os europeus conseguirem bater os produtos brasileiros. Por quê? Por conta da carga tributária que já existe lá na Europa, por conta das leis também ambientais que os agricultores precisam seguir, que são pesadíssimas lá na Europa. Então o produto brasileiro chega lá na Europa por um preço muito mais abaixo do que ele é produzido lá
lá na própria Europa. Então os produtores agrícolas europeus estão fazendo essa pressão lá para criar essas salvaguardas, para quê? Para acionar esse mecanismo a partir do momento que der problema lá para eles e que vai dar esse problema. E se o Brasil aceitar esse acordo, eles vão acionar esse mecanismo, a gente vai exportar menos para lá e a gente vai ficar preso a um acordo que a gente vai ser obrigado a comprar os produtos deles. Esse é o grande alerta que está na mesa. Bom, meus amigos, historicamente os acordos de livre comércio funcionam da seguinte forma. Olha, eu compro o seu produto, você compra o meu produto, cada país abre parte do seu mercado, cada lado aceita competir e os ganhos vêm de onde? Vêm da especialização, da eficiência e da escala. Historicamente, sempre foi dessa forma que os acordos foram fechados. E quando um acordo ele é equilibrado, ele é bom para os dois lados. É uma relação de ganha-ganha. Mas quando ele é desequilibrado, o que acontece? Um lado vira fornecedor e o outro lado vira dono do mercado. E é exatamente aqui que mora o problema do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que está sendo assinado nesse momento e também está sendo alertado pelos órgãos do próprio governo. No papel, ele é vendido como livre comércio, por isso que eu estou falando livre comércio entre aspas desde o início do nosso vídeo. Mas na prática ele é comércio condicionado, com travas assimétricas que protegem apenas um lado, que é o lado de quem? Que é o lado da União Europeia. Vamos entender isso aqui com calma. O Brasil e os países do Mercosul entraram nesse acordo abrindo o mercado para a entrada de produtos industrializados europeus, como máquinas, autopeças, produtos químicos, farmacêuticos, bens de valor alto agregado. Ou seja, quando a gente precisar desse tipo de produto, o que a gente vai fazer? A gente vai ser obrigado a importar e não a produzir. Do outro lado, a União Europeia aceita comprar dos Mercosul produtos principalmente commodities, como alimento, grãos, carnes, produtos primários. E aqui alguém pode dizer, ah não, José, tá tudo certo, cada um vende o que sabe produzir. O problema, meus amigos, é o desenho dessas regras, porque a União Europeia, ela não entra nesse acordo para competir em pé de igualdade. Ela entra com salvaguardas, que são cláusulas que permitem eles suspender benefícios, reintroduzir tarifas, limitar volumes importados, endurecer exigências sanitárias e ambientais, sempre que os produtores europeus se sentirem prejudicados. Ou seja, sempre eles vão se sentir prejudicados porque não tem como competir com o Brasil, com o Mercosul, para a produção desse tipo de produto. E é exatamente isso que foi classificado pelo próprio Itamaraty como algo extremamente preocupante. Traduzindo na vida real, se o Brasil começar a ganhar muito dinheiro com esse mercado de carnes, grãos ou alimentos, os produtores europeus vão fazer o quê? Vão pressionar os seus governos e os governos vão acionar esse mecanismo, as salvaguardas. E o que vai acontecer com o Brasil e com o Mercosul? Vai ser totalmente freado. O acordo ele continua existindo, mas as regras mudam no meio do jogo. E é por isso que eu te digo, isso aqui não tem nada a ver com livre comércio. Isso aqui é livre comércio até o Brasil começar a incomodar, que é exatamente o que vai acontecer. E esse tipo de acordo não gera desenvolvimento industrial. Ele organiza dependência. Bom, essa daqui é a carta de conjuntura do IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada, sobre o acordo Mercosul-União Europeia. E aqui eles trazem algumas informações bem importantes. É um conteúdo completo, inclusive vou deixar o link aqui embaixo para você ler ele na íntegra. Mas o que diz aqui logo na introdução? Tem algumas informações bem importantes. Bom, fala aqui como é que funciona um acordo, fala também do ganho, né? O ganho potencial para as economias latino-americanas está no maior acesso aos mercados europeus para exportação das suas commodities e no barateamento de insumos e bens de consumos industriais. Mas tem a perda também, ó. A perda, por sua vez, está no aprofundamento do processo de desindustrialização das suas economias, das economias latino-americanas. E a pergunta principal que esse documento aqui traz é o seguinte: se os ganhos esperados são suficientes para compensar o risco de perda substancial de participação da indústria no emprego e no valor adicionado. A desindustrialização é uma trajetória dessa natureza, de perda de importância relativa da indústria de transformação na economia. Você está entendendo que eles estão alertando que a partir desse acordo a gente vai ter um problema na nossa indústria, assim como aconteceu lá na década de 90, que eles trazem aqui nesse gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, mostra pra gente algo muito importante que aconteceu lá entre 90 e 95, tá vendo essa faixa aqui, ó? O que acontece? Aqui é a participação da indústria no nosso PIB. E lá na década de 80, cara, tava ali, ó,
a quase 40% do PIB, ou seja, o PIB brasileiro 40% era indústria. E a partir do momento que o país tirou as barreiras de importação, diminuiu a taxa de importação, ou até que é positivo, porém a partir desse momento houve um processo de desindustrialização, de desincentivo à nossa indústria. Então a nossa indústria saiu lá de quase 40% na década de 80, 90 e agora o último dado que a gente tem de 2024, a indústria brasileira representa ali aproximadamente 11% do nosso PIB e só caindo mês após mês. Como você pode ver nessa matéria que acabou de sair aqui, em 2 de dezembro de 2025, em queda, indústria brasileira tem desafio de novas tecnologias. Ou seja, a nossa indústria ela vem definhando ano após ano. Só nesse último mês aqui de setembro, que foi o último dado que a gente teve, olha só, a indústria geral caiu menos 14,8%, a indústria da transformação caiu 16,4% e a indústria extrativa caiu 13,2%. Você está entendendo? Então, esse estudo do IPEA alerta justamente para esse período que pode agravar ainda mais esse processo de desindustrialização que já existe nesse momento no nosso país. Lá no final do documento, eles vão trazer aqui uma conclusão bem importante. Olha só isso aqui. Concluímos que o cenário atual é de que as evidências favoráveis à adoção do acordo são modestas diante da magnitude dos riscos envolvidos. Em particular, poderá haver o quê? Conflito entre as novas políticas para estimular a industrialização do país e a entrada em vigência do acordo, que existirá influência na direção oposta, ou seja, a partir do momento que se assine esse acordo, existirá um conflito de interesse. Se o país quiser investir na sua indústria, na industrialização, ele não vai poder, por quê? Porque o acordo impede que o país invista na sua industrialização. Então, o que eles recomendam? Recomenda-se para que haja cautela e ampliação dos estudos de impacto, com modelos que considerem efeitos mais abrangentes, para que haja maior entendimento pelo poder público e pela sociedade brasileira sobre quais são os efeitos mais prováveis da adoção do acordo e suas consequências. Você acha que o governo apresentou algum estudo em cima disso? É óbvio que não. A única coisa que a gente tem é o IPEA falando que esse modelo ele é péssimo para a nossa indústria. Tá aqui, tá no documento. Mas em nome da narrativa, em nome de acordos que a gente não sabe quem é que ganha com esses acordos, o nosso governo está assinando um acordo que é extremamente prejudicial para a nossa economia. Alguém esperava alguma coisa diferente dessa turma que está tocando o nosso país nesse momento? Pois é. Bom, existe uma frase que eu costumo utilizar, é que não existe um país forte geopoliticamente falando com uma indústria fraca. E quando esse acordo entrar em vigor, meu amigo, que provavelmente é o que vai acontecer, o primeiro setor que vai sentir não vai ser o agro, vai ser a nossa indústria. E como eu te apresentei nos gráficos agora há pouco, a nossa indústria ela vem definhando ano após ano justamente por conta de políticas como essas, com acordos como esses. E esses números não são uma estatística fria. Isso significa menos fábrica funcionando, menos engenharia, menos tecnologia, menos emprego qualificado. Se você não sabe, a indústria é o setor que sustenta o salário médio mais alto do nosso país. É lá que as pessoas entram em busca de carreira, isso gera mais inovação, arrecadação consistente e quando a indústria encolhe, o país pode até crescer, mas ele cresce mal, cresce pouco e cresce sem futuro. E o problema desse acordo é que ele não ajuda a reconstruir a indústria brasileira, infelizmente. Ele faz exatamente o contrário. Ele congela o Brasil no estágio atual, com menos espaço para a política industrial, com menos incentivo à produção local, com mais competição de produtos industrializados e importados, a indústria nacional acaba perdendo margem, acaba perdendo escala, acaba perdendo investimento. O problema é que isso não fecha a fábrica do dia para a noite, isso vai minando aos poucos, vai acontecendo aos poucos. Primeiro cai o investimento, depois o emprego cai, depois o salário começa a despencar e depois a arrecadação começa a cair. Quem é que paga a conta disso? São justamente as regiões mais industrializadas do nosso país, como o Sul, Sudeste e polos industriais no Nordeste. E esse efeito começa a aparecer nos números, com a queda de emprego bom, de bons empregos, cara. O que mais tem aberto são empregos que pagam muito mal, empregos de porta de entrada, mais informalidade, que é exatamente o que está acontecendo no nosso país. O próprio IPEA alerta que esse tipo de acordo aprofunda a desindustrialização e gera impacto negativo de longo prazo no
mercado de trabalho no nosso país, ou seja, o ganho prometido no nosso PIB ele é extremamente pequeno em comparação com o custo que isso vai gerar para a indústria no nosso país, que é um custo permanente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso vídeo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários, como sempre. Deixa a sua participação aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você é a favor ou é contra esse acordo da União Europeia com o Mercosul, que está sendo assinado aqui no nosso país agora nesse final de semana, hein? Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.